já. Pessoal, peço por gentileza para vocês retirarem a taça de dentro da caixa. Essa taça, pessoal, é uma taça híbrida. A gente utiliza aqui na vinícola, na nossa propriedade, porque essa parte mais afunilada dela se fundamenta as ferlagens, espumante por mais tempo. A parte do bojo, que é aberta e vai se fechando, serve para arear o vinho, tanto branco quanto tinto. Então a gente consegue utilizar para todos os nossos rótulos da marca Talesse, ela vem da Itália. Nosso primeiro rótulo de hoje vai ser um Brut da nossa linha Jovem, que é a nossa primeira linha da vinícola. Ele é um corte de 2 uvas. Ele é 80% Chardonnay e 20% Riesling. E ele é feito pelo método Charmat. Ele é muito bom para dias quentes, verão, praia, piscina, para a região de vocês, sudeste, agora para o verão, é uma ótima combinação. Ele não acompanha comidas elaboradas, ele só acompanha comidas leves, petiscos e entradas. Então ele é um espumante muito leve. Ótimo para praia e piscina. Pessoal, vou mostrar para vocês agora um videozinho sobre o nosso conceito. Alguns momentos da nossa vida só fazem sentido porque nos fazem sentir. Sentir determinação. Assim como os 2 irmãos Berlini e Nego Argenta, que em 1999, inspirados pelo passado e com olhos para o futuro, começaram a tirar do papel o projeto de um sonho, harmonizando a determinação e a ousadia de transformar a uva em uma experiência única. Então sentimos orgulho por estarmos entre as vinícolas mais belas e mais modernas do Brasil. E não é por coincidência, mas por consequência. Nós também somos envolvidos por outro sentimento, de paixão. Paixão que dá sentido a tudo e sem a qual não seríamos nada. O cuidado em cada detalhe, do cacho à taça. Das mãos de quem colhe, às mãos de quem brinda. Um caminho onde o horizonte é perfeição. Nós acreditamos que para sentir você precisa experimentar, explorar de verdade os seus sentidos. No primeiro olhar você já percebe a diferença e se surpreende ao inspirar os aromas excepcionais. Você aprecia a coloração intensa e marcante, ou se arrepia ao ouvir o som da celebração. Ao final, a certeza é de degustar o extraordinário. Não importa onde, não importa quando, o importante é que você simplesmente sinta. Luiz Argenta, para cada sentido, uma experiência. Vale a pena a gente subir até aqui em cima para a gente ver essa vista quase panorâmica da nossa vinícola. Pessoal, a nossa vinícola é uma vinícola nova, a gente não tem 20 anos ainda, mas a nossa propriedade nem tanto. Essa propriedade deu início no começo da década de 20. Tinha uma outra vinícola aqui, aquele casarão rosa lá na frente da sede administrativa desse casarão. Esse casarão começou sua construção em 1927 e terminou em 1929, quando essa vinícola realmente vai ao mercado no Brasil. Essa sede administrativa acontecia de tal forma: ali na parte das pedras era o recebimento das uvas e armazenamento das barricas, a parte rosa era a parte administrativa em si, e as janelas brancas eram o pessoal, o dormitório que o pessoal vinha de saco em saco para ajudar essa vinícola. Essa vinícola era uma cooperativa, principalmente familiar, então tinha mais ou menos umas 200 famílias, cada família tinha esse pedacinho de terra, e esse pedacinho de terra cada um era responsável por ele. Essa vinícola chamava Granja Grande União, também conhecida como Vinícola Rio Grandense. Extremamente importante no Brasil. Mas, como toda boa cooperativa, principalmente familiar, na década de 80, ela começa a decair, as famílias começam a perder esses terrenos, e no final das contas uma família fica com toda a propriedade e essa uma família coloca à venda toda a propriedade em 1990. Em 99, o NEC e o NIR compraram toda a propriedade com o intuito de negócio, uma oportunidade para o ramo imobiliário principalmente. Por que para o ramo imobiliário? Porque a gente está no meio da Serra Gaúcha, então geograficamente falando a gente teria um retorno financeiro muito rápido. Estamos a 2 horas de Porto Alegre, a gente está 20 minutos da segunda maior cidade do estado, que é Caxias, 40 minutos de vento e 1 hora de Gramado. Então a gente está no centro da Serra Gaúcha. Muito boa oportunidade de negócios.
Quando os dois irmãos adquirem toda a propriedade com esse intuito, eles entram no casarão. E quando eles entram no casarão rosa, as coisas começam a mudar. Eles entram em contato com todas as peculiaridades e curiosidades que a Grande União fez para o Brasil e a gente não tinha conhecimento. A primeira delas é que a Grande União foi a primeira vinícola a fazer vinhos varietais no Brasil. Vinhos varietais são vinhos feitos com apenas uma variedade de uva. Antigamente se tinha-se sim vinho aqui no Brasil, principalmente aqui na Serra Gaúcha, mas era o vinho que a gente conhece como vinho de sagum. É o vinho de garrafão, que é a metade de Bordeaux, metade de mesa ou vários outros tipos de uva, desculpa, e a gente faz esse vinho mais leve, mais tradicional, o vinho doce. Era o vinho que se bebia no Brasil, principalmente aqui na Serra. A Grande União chega no mercado brasileiro com esse vinho varietal e ela consegue fazer isso porque eles trazem esses imigrantes, principalmente italianos, consigo as mudas de vitiviníferas. Vitiviníferas são mudas de uvas finas, são as videiras de uvas finas, que são o tipo de uva que a gente utiliza para fazer o vinho. Então a gente começa a produção desse tipo de uva com a Grande União. A Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, todos esses cultivos dessas uvas começam a chegar com eles e através deles a gente começa a ter a produção dessas uvas. E é com eles que a gente é reconhecido mundialmente como importadores, exportadores e produtores de uvas e de vinhos, porque eles também começam a exportar esses vinhos para fora e a gente começa a ser reconhecido pelo mundo do vinho, sendo marcados no mapa do mundo do vinho como produtores de vinho. Mas temos todas as curiosidades, temos tudo isso, beleza. Conhecem a Festa da Uva? A Festa da Uva acontece ali em Caxias do Sul e ela é comemoração da vindima. Qual que é a vinícola grande o suficiente que quer comemorar uma safra, que quer comemorar a vindima? A Grande União. Então a gente também descobre que a Festa da Uva, que hoje em dia é extremamente importante para a região e super conhecida, começa com essa vinícola. A primeira Festa da Uva aconteceu lá em Caxias do Sul, ali na Praça Dante, na Rua de Simbu. Mas todos os voluntários, toda essa estratégia, toda essa organização, escolha das rainhas e das princesas, a gente acontece dentro do casarão e a gente encontra os manuscritos, a gente encontra as fotos, a gente encontra os documentos, a gente encontra os panfletos dessa exportação, a gente encontra os lotes e a gente encontra as garrafas. A gente encontra a garrafa desde 1933 para frente. Quando a gente encontra essas garrafas, talvez o que a gente estava encontrando, o que a gente estava lendo, se torne realidade. Então o lado emocional fala muito mais alto que o lado racional. E aí os dois irmãos decidem não apenas mais investir em imobiliário, mas sim cultivar essa história de importância da Grande União para o Brasil. Então em 2001 a gente fecha a parceria com a Embrapa Rio Grandense. Nessa parceria com a Embrapa a gente faz o estudo de solo. Nesse estudo de solo a gente descobre que tem mais de 27 tipos de solos diferentes aqui na região. E com tantos solos diferentes para o cultivo da uva é muito benéfico, porque principalmente os aromas primários da uva são provenientes de nutrientes do solo. Se a gente tem um nutriente muito rico, a gente vai ter uma uva muito rica. A partir de todos esses estudos de solo, a gente começa a construir o nosso terroir. E a gente tem outra curiosidade bacana. A gente descobre que aqui nessa propriedade, no último morro, lá no fundo, que é o mais alto, é o maior cultivo de produção de uva no Rio Grande do Sul, 840 metros de altitude. Então, no mesmo terreno, a gente tem 500, 600, 700, 800 metros de altitude. A gente tem vários climas e solos diferentes para uvas diferentes. Isso é muito benéfico e é muito rico para a uva. 2004 foi o nosso primeiro vinho. A gente teve um vinho bacana, que a gente precisa começar de algum lugar, foi um vinho ok. Em 2005 foi os Verões e Verões para a Serra Gaúcha e para a gente não foi diferente. Não foi tanto feedback positivo que a gente recebe aí de 2005, os dois irmãos decidem não apenas investir na produção da uva, e sim na produção do vinho. Então, em 2006, os dois irmãos são daqui de Flores, são gaúchos tradicionais, mas não são tradicionais de Polônia. Então, eles vão no mundo afora para aprender como faz vinho. No mundo afora, no mundo velho, no mundo novo, trazendo todas essas referências de distribuição, cultivo, planta, vinho, tudo que a gente pode ter de uva e do vinho para a construção da vinícola, e a gente constrói a vinícola. Em 2009, a gente inaugura a vinícola, é a nossa primeira safra que a gente tem a produção da uva e do vinho no mesmo prédio, no mesmo local, feitos por nós. Então, desde 2009, somos a Luiz Argento aqui nesse prédio. Não temos 20 anos ainda, somos uma vinícola nova. Bela história. Oi?
Bela história. E lugar maravilhoso. Lindíssimo. É. Quem é o Luiz? Por que o Luiz? É o pai dos É o pai dos dois irmãos. fundadores. É. O seu Luiz era o pai deles, do Márcio Pionir. Esposo da Clô, Clô Restaurante e o Cloane Bar, em homenagem à dona Clorinda, que era a esposa do Luiz. que é a esposa, que é a mãe. Então toda a propriedade é uma homenagem para enaltecer o pai e a mãe. Então tudo isso foi homenageado aos pais. Hoje nós estamos em Flores da Cunha, na vinícola Luiz Argento. Viemos fazer uma visita guiada com degustação de vinhos. A vinícola é uma vinícola nova, tem 20 anos de existência, mas o que a gente percebeu aqui é que eles têm um cuidado com o produto, com a imagem do produto, com a qualidade do produto absurda. Né, amor? Nós Nossa, estamos impressionados. impressionada a produção deles é assim, espetacular, muito boa mesmo. E o lugar é maravilhoso.